Esse é o canal Socialista Socializando, eu sou Ricardo Gustavo. Bom, pessoal, conforme eu já havia prometido tem um tempo, né? E aí eu peço desculpa para as senhoras e para os senhores, porque eu sou sozinho aqui, meu canal ainda não está monetizando, por isso eu peço que você ative o sininho, assista o vídeo até o final. Vamos dar início aqui ao estudo do Manifesto do Partido Comunista, que na verdade hoje se chama simplesmente Manifesto Comunista. Se você já conhece, ótimo, vai me ajudar colocando nos comentários aí, mas mesmo assim eu vou fazer uma abordagem diferente para facilitar as pessoas que nunca viram isso. Tem gente que esquerda é tudo igual, né? Não sabe o que é esquerda radical, não tem ideia qual o objetivo disso. Qual o contexto da época? Então eu vou tentar transportar as senhoras e os senhores para essa época. O que estava acontecendo ali em 1840, 1850, que deu razão a essa obra espetacular. Parece que isso daqui foi escrito ontem, de tão atual que é. Então nós vamos para a vinheta e nessa primeira parte aqui do trabalho eu vou fazer umas considerações iniciais, tá? Eu não vou adentrar na obra propriamente dita. Eu vou explicar o que estava acontecendo, a origem, por que foram fazer esse manifesto, qual a razão disso aqui. Tá bom, pessoal? Então vamos para a vinheta e já vamos entrar num contexto histórico. Solta a vinheta. Então, pessoal, estamos ali, ó, a obra 1848, mas é importante que você saiba já de início, Karl Marx não colocou uma pedra e inaugurou ali, aqui está o comunismo. Não foi uma pedra filosofal, nem a pedra fundamental. Karl Marx não fez isso. O comunismo já existia. Desde tempos, tem o comunismo primitivo, que chama, né? Os socialistas já existiam, porque qualquer coisa naquela época que falasse de um melhoramento para os trabalhadores, era considerado um socialista. Mas o que Karl Marx fez de diferente? Karl Marx, ele foi formado em Direito, né? Tem todo o aspecto de biografia dele, ele só se tornou comunista em 1844, bacharel em Direito, estudou contabilidade, o cara era um gêniozinho. E quando ele lançou isso aqui, antes já tinham lançado outros livros, né? Miséria da Filosofia. Ele estava com 30 anos de idade. E tinha um jornal, tinha uma gazeta, escrevia nessa gazeta, foi perseguido. Não só Karl Marx, mas muita gente foi perseguida, como você vai ver aqui. Então, ó, Karl Marx não fundou o comunismo. Ele já existia, ele organizou, tá? Eu coloquei aqui, ó, foi Karl Marx que desenvolveu uma teoria sistemática do comunismo baseado na análise científica. Por isso que eu digo que Karl Marx é um cientista. Eu vim de área tecnológica, tá? Antes de eu fazer curso de Direito, eu era químico, fazia engenharia química. O pessoal que acompanha o canal já sabe dessa ladainha, mas quem está chegando não sabe. Então o Marx, ele tratava isso aqui como se fosse um laboratório. Por isso que você fala, a obra de Karl Marx é muito complexa. É complexo por quê? Então você imagina um complexo, né? Ele pegava vários estudos de várias pessoas que mais para frente você vai ver, a sociologia francesa, economia política inglesa, a ideologia alemã. Então ele estudou isso tudo, muitas pessoas que ele estudou, e eu acho impressionante como ele assimila tudo e consegue colocar, né, como se fosse uma análise química. Eu vou colocar aqui
para ver o produto, né? E aí ele vê que para você realizar toda essa análise, sempre quem está presente é o trabalhador. É o que a gente chama dos proletários, tá? Você vai entender isso na frente. Então aqui, ó, na análise científica do capitalismo e da luta de classes, você também vai entender mais para frente, em cima da obra, o que é a luta de classes, tá? Então, o contexto da época. Estamos na Revolução Industrial. Primeira fase da Revolução Industrial para a segunda fase da Revolução Industrial. Antes você já tinha os movimentos na Inglaterra, o ludismo. O ludismo você vai estudar aí, você vai ver que até esculhamba os caras, né? O Ned Ludd, os caras eram mais radicais. Ó, depois eu vou falar da origem da palavra radical, tá? Os caras eram radicais, quebravam tudo. Meu filho. Se você tivesse visto o seu filho perder os dedos, um braço numa máquina, qual seria a sua reação? Ó, proletário, guarda isso, proletário são os trabalhadores das classes mais baixas, tá? Não tem nada a Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi estava ligado mais ao aspecto político. É a burguesia tomando lugar da monarquia. Foram feitas leis lá mais para a propriedade privada, para quem já tinha grana. O burguês, o pequeno burguês acabou ficando de fora, tá? Mais para frente nós vamos falar isso. Então a burguesia toma a iniciativa, a burguesia que começa a mandar no negócio. Então você não tinha lei que regulava nada o trabalho das pessoas. Então proletário, quando você ia para a fábrica, você levava a sua esposa e os filhos, a prole. Na hora de receber o pagamento, era só o homem que recebia. Tá? Então o proletariado, quando você está falando, você está englobando as mulheres, você está englobando crianças mesmo, tá? Por isso que eu fiz até o trabalho aí da adultização, que o pessoal só está olhando, é isso mesmo, exploração sexual. Mas você tem o empreendedorismo infantil, o trabalho infantil que está voltando toda à tona, tá? Está voltando, batendo mesmo, tá aparecendo o trabalho infantil, tá certo? Então, nessa época que tinha o ludismo, cara, os pais, os filhos perdendo mão lá, perdendo pé, porque eles usavam as crianças, as máquinas de tecelagem, que a mãozinha delas estava para chegar lá para fazer a limpeza, tirar alguma coisa lá e acabava prensando. Então você não tinha um horário de trabalho, era 14 horas de trabalho, não tinha sextou, gente. Não tinha sextou, tá? Era pancadaria mesmo. Sábado também, 14 horas, tanto que aqui dentro do manifesto você vai ver que vê outros movimentos que eram os cartistas. Pelo que eu estudei aqui dos cartistas, tá, parece uma beleza. Eles recolhiam a assinatura das pessoas, era mais entrando na política, tá certo? Para botar representantes dos trabalhadores, fortalecer sindicato. Mas é o seguinte, gente, pelo que eu vi dos trabalhos ali, conseguiram reduzir a carga para 10 horas para as mulheres e crianças, 10 horas, hein, para mulheres e crianças, mas não era efetivo. Continuava a acontecer. Tá? O que? Vai reclamar com quem? Os sindicatos ainda não tinham uma força, não tinha uma organização. Tá? Não tinha uma organização. De uma certa maneira, todos esses movimentos socialistas, até mesmo os comunistas, olha só, os anarquistas, ó pessoal, o Manifesto Comunista, pra você ter uma ideia, só vai chegar aqui no Brasil em 1923. Eles nem sabiam direito o que era Karl Marx. E já tinha tido em 1917, inspirado logicamente, foi totalmente pela Revolução Russa, que você não tinha. Começou a Revolução aí? Não, foram mais os anarquistas. Então Karl Marx, eles chamavam de Carlos Marx, tá? E esse trabalho aqui,
né? O manifesto era um panfleto. Eu não tenho o panfleto original de 1848, mas eu tenho aqui no Brasil, que eu vou botar a imagem para vocês. Está no canal da Fundação Maurício Grabois, tá? Foi uma tradução do Manifesto Comunista feito por Otávio Brandão em 1923 e pouca gente conhecia. Muitos falam até o comunismo chegou aqui no Brasil primeiro do que Karl Marx, para vocês verem que Karl Marx não fundou o comunismo, ele já existia. Karl Marx veio organizar isso. Então o contexto histórico é esse, você estava na Revolução Industrial, bombando, já entrando para a segunda Revolução Industrial. Bombando, tá? Você já começa na indústria armamentista e você não tem, trabalhador lá morria, as pessoas tinham que fazer uma vaquinha para enterrar. Não tinha final de semana, não tinha sextou, não tinha nada regulado, gente. Quando você ia fazer um protesto, presta bem atenção, quando você ia fazer um protesto, não tinha nada bala de borracha, não. Não era gás lacrimogênio, não. Era bala de verdade. Aqui no Brasil, em 1917, era saibro. Lá eles iam para acabar com o movimento mesmo. O famoso esmagar. Tá? Trabalhador nasce em todo lugar. Pobre tem pra caramba. Tá? Esse aqui é o contexto da época. Para você se localizar ali. Karl Marx nasce em 1818, Engels, que na verdade foi o que mostrou o comunismo para o Karl Marx, que o Karl Marx antes, em 1842, ele já havia escrito, olha, eu acho que é meio impossível esse negócio de comunismo, mas eu vou ser sincero, eu não estudei ainda, vou estudar. Então, em 1844, quando ele conhece mais profundamente Engels, que era um burguês, aí ele conhece o trabalho do comunismo, né? Tem a Liga dos Justos, que vai dar origem à Liga dos Comunistas, que vai se transformar no Partido Comunista, mas um partido que nunca existiu, tá? Então, o contexto dessa época, Dom Pedro II, que eu vou trazer aqui para o Brasil, tá? Dom Pedro II é de 1825. Dom Pedro II é 1825. Então, com certeza, os manifestos, os movimentos que acontecem em 1848, que eles chamam da Primavera dos Povos, de 1848, Dom Pedro II sabia disso, tá? Ou pelo menos estudou, ele sabia o que estava acontecendo, já era muito jovem, mas você vê pela idade das pessoas, Karl Marx tinha 30 anos, Engels tinha 28, Dom Pedro já tinha uns 20 anos, e já sabia o que estava acontecendo na Europa. E aqui no Brasil, teve a Revolução Praieira, tá? De liberais com conservadores. Sempre que os caras veem uma revolução, eles acham que é o pessoal da esquerda. E isso daí não era. Assim como na Europa, a Revolução Francesa era mais a burguesia, tá? Que estava pegando lugar aqui no Brasil também. Revolução Praieira. Em Pernambuco, tá? Os liberais com os conservadores, os liberais perdem. Quem estava nascendo nessa época, pessoal, agora é uma parte aqui histórica que eu acho muito legal. Quem estava nascendo nessa época aqui no Brasil era Francisca Edviges Neves Gonzaga, Chiquinha Gonzaga. Ela estava nascendo nessa época aqui no Brasil, sem saber o que estava acontecendo. Lógico, era uma criança, mas os pais dela também não sabiam, tá? 1847, Chiquinha Gonzaga está nascendo aqui no contexto dessa obra. Uma outra coisa também que eu acho muito interessante para você sentir como era o clima da época. Na música, pessoal, na música. A minha mãe era professora de música. Então, às vezes, ela me falava isso. Por exemplo, quando tinha a guerra ali, final da Segunda Guerra, a guerra do Vietnã, o rock estava bombando ali. Tinha umas bandas de rock, Deep Purple, The Who,
né? Black Sabbath, nossa, tava pancado demais, né? Quando chegavam as imagens reais da guerra no Vietnã, né? Woodstock. Então isso daí eu cheguei a ver depois, mas não tinha um acesso direto, você só via depois, que passava na censura, né? Tudo aqui no Brasil chegava atrasado. Então nessa época daí, os anos 50, o que o Karl Marx escutava? Com certeza, qual a música que ele escutava? Que aquela galera, Angel, Dom Pedro II, toda essa época, o que eles escutavam? Ó, quem tinha acabado ali de falecer foi Chopin, faleceu novinho Chopin, né? 40 anos, por aí. A minha mãe gostava muito, né? Tocava piano, de Franz Liszt. Tinha até aqui que eu fui procurar a obra que ela gostava, e Liebstraum número 3. Então, se tiver aí Liebstraum número 3, é muito bonito. Um sonho de amor. Tá? Liszt, fantástico. Giuseppe Verdi, Robert Schumann, e um aqui, ó, e esse daqui você vai ouvir falar em outros lugares. Richard Wagner. Esse aqui era pancada. É um espetáculo, né, Richard Wagner? Eu estava estudando aquilo, pessoal, de época, e eu já sabia lá né, que o Richard Wagner botaram o Richard Wagner lá como nazista. Bom, Richard Wagner era um pancado, né? Ele era pancado. Vamos lembrar o seguinte, ainda não existia o Estado alemão. Não existia. Ele era contemporâneo aqui do Karl Marx. Karl Marx era alemão, da área da Alemanha, era um prussiano. Só que Karl Marx, depois você vai ver para frente aqui, que eu vou explicar, nessa área de fugitivo, que eu falei que não era só Karl Marx que estava fugindo, um monte de gente estava fugindo da polícia, guardem isso, perseguidos pela polícia, né, por milícias, grupos paramilitares, uma galera. Wagner foi um que teve que correr, porque Wagner conheceu o Bakunin. Tá? Um anarquista, conheceu o Bakunin. Então você estava naquela época, assim como Marx falava dos prussianos, metia um pau, que ele era constitucionalista, Wagner também. Então tinha um sentimento nacionalista. Várias pessoas ali, muitos querendo unificar a Alemanha e outros não. Tá? Você não está vendo o Brasil aí? É pior que no Brasil. E aí você ia puxar Richard Wagner. Pelo que eu entendi na época ali, se fosse o Eduardo Bolsonaro, Richard Wagner ia pegar ele. Tá? Metendo o pau lá no Brasil, ia ficar irado. Não ia fazer isso que o cara tá fazendo, não. Então, pelo fato dele ser um antissemita, tinha assim, ele era um antissemita. E engraçado que ele tinha uns amigos que era judeu, mas cada um, né? E falaram que os judeus estavam deturpando a cultura alemã, né? A Alemanha só em 1871. Aí ele falece na mesma época que Karl Marx. Karl Marx falece em 1883, Richard Wagner também. Mas ele era um antissemita. Mas olha só, por que o cara é um antissemita que seria um nazista? Eu não estou aqui defendendo não, porque, cara, tinha muito antissemita na Europa naquela época. Pô, no mundo inteiro. O mundo inteiro tinha antissemita pra caramba. Infelizmente, o antissemitismo está retornando. Tá? Eu, como cientista político, estou vendo aí lá na Europa, está retornando mesmo, tá? O sentimento antissemita. Então, sei lá, colocar o cara porque ele estava exaltando a cultura dele para formar um país, eu acho demais. Mas cada um fica com a sua opinião. A gente realmente não sabe, né? Ele falece em 1883, o Hitler só vai nascer, o Partido Nazista, bem depois, né? Bem depois que isso vai acontecer. Então, só porque o cara botou, mas, enfim, ele era pancada, fugiu de um lado para o outro, foi para uma cidade onde Karl Marx esteve, foi para a França, fugiu, foi para a Inglaterra, não conseguia ficar, eu tenho que voltar para a Alemanha, né? Eu tenho que voltar para a Alemanha. E também tinha um aspecto, já que a gente está falando da música, também eu posso puxar um pouco antes, né? Napoleão era amigão de Beethoven.
tá? Minha mãe dizia que era Napoleão era amigo de Beethoven, tá? Você vê, eram amigos. Mas depois que Napoleão se tornou imperador, em 1804, Beethoven, que já tinha feito uma sinfonia para ele, a sinfonia número 3, depois eu fui ver. A minha mãe era professora de música mesmo, estudava muito folclore, tinha muita coisa clássica, né? Então ela falou, tinha uma de Napoleão, ela não lembrava qual era. E depois eu fui porque mudou o nome. Era Sinfonia número 3, Heróica, mas o nome da sinfonia era Napoleão. E aí Beethoven ficou irritado, rasgou o negócio lá, riscou o nome de Napoleão e nunca mais se falaram, né? Porque Napoleão foi o golpe 18 de Brumário de Napoleão. É um outro livro, não é sobre esse, é um outro Napoleão, mas tem a mesma data, por isso que eu resolvi puxar. Né? Em 1804, Napoleão dá um golpe em 18 de Brumário. E aí Karl Marx vai fazer um livro, 18 de Brumário, de Luiz Bonaparte, que seria um sobrinho do Napoleão. Todo mundo achava que era o sobrinho dele, mas parece que fizeram os exames aí, parece que não é. Né? A Hortência, que Napoleão gostava muito, era filha de Josefina, mas Napoleão gostava muito da menina. O casal, os filhos da Josefina, Hortência, por isso que tem o nome dessa planta, Hortência, em homenagem a ela, né? Então o 18 de Brumário de Luiz Bonaparte, que vou fazer um outro vídeo também, do mesmo jeito que eu estou fazendo aqui do Manifesto Comunista. Então o contexto da época é esse: os trabalhadores não tinham direito, né? Karl Marx com certeza escutava Giuseppe Verdi, Franz Liszt, Richard Wagner, Chopin, Robert Schumann, né? E depois nós aqui, Dom Pedro II escutou Chiquinha Gonzaga, que a menina começou nova, estava nascendo nessa época, tá? Isso é para você se situar. Por que foi feito isso aqui? Qual era o objetivo, gente? Que aqui eu tenho o objetivo é unificar os trabalhadores contra a exploração do trabalho. Você não tinha você não tinha uma força, tá? Mas todo mundo temia o comunismo. O pessoal temia o comunismo, mas não sabia, o próprio pessoal não sabia ao certo como situar. Você tinha umas pessoas ali que queriam fazer uma negociação, entendeu? Não tinha, pessoal, assim, a vontade de ter o proletário no poder, tá? Karl Marx desenvolve isso através das análises dele, que ele vai ver o capitalismo é de crises. Eu sou uma testemunha. Engraçado que as pessoas aí ficam, não, isso daí... Cara, quando eu nasci aqui era cruzeiro, depois cruzado, tira zero daqui, bota isso daí, não é crise não. Mas que louco. Agora você vê aí esse sujeitinho do Banco Central aí, querendo mais autonomia pro Banco Central. Pô, né? O cara, não, eu quero mais autonomia pro Galípolo, não quero mais poder aqui pro Banco Central. O que é isso? E ainda fala que isso daí é governo de esquerda. Pelo amor de Deus. Você vê que a gente está numa decadência, né, de liderança, mas isso vai mudar. Isso vai mudar, né? Tem que mudar, porque vai ser a última vez do Lula, se ele entrar, né? Se for dar tudo certo, mas vamos ter problemas a nível de liderança. Espero que o Jones e o pessoal da esquerda radical, tá? Isso. Olha só, para encerrar. Esquerda radical. Esquerda radical. O que é esquerda radical? Karl Marx dizia aqui: ser radical é agarrar as coisas pela raiz. A palavra radical, gente, é raiz, tá? Agarrar as coisas pela raiz. Tá? Um exemplo aqui. Tem um cano furado lá. Aí você vai, passa lá uma fitinha. Daqui a pouco o cano vai lá, passa outra fitinha. O que tem que fazer? Você tem que trocar o cano. Você tem que trocar o cano, cara. Ah, vai dar muito trabalho. Pô, vai machucar, vou gastar um dinheiro. É isso. Isso é revolução.
você encontrar condições de você trocar esse cano. Como é que você juntar várias pessoas para te ajudarem a trocar esse cano? Primeiro você vai conscientizar as pessoas de que esse cano tem que ser trocado. Chega de ficar passando fitinha, tá? Vamos trocar esse cano. Você segura numa ponta, eu seguro na outra, vai vazar muita água, vai vazar água. Até o cano ser colocado um outro cano no local, vai vazar água. Mas a gente tem que fazer o mais rápido possível, nós temos que estancar isso. E depois que isso acontecer, você não vai ter mais esse problema de vazamento. Esse daí eu acho que foi um ótimo exemplo. Então, tudo que você ouvir falar de esquerda radical é esquerda marxista. Marxista-leninista, que é o meu caso. Por que Lenin? Lenin é que depois eu vou fazer uma outra, isso aqui é só superficial. Aí colocou imperialismo. Já ouviu falar em colônia, semicolônias? Foi Lenin que fez isso. Então ele pegou o trabalho de Karl Marx, leu e fez a definição. Olha, Karl Marx trabalha com a ideologia alemã, isso que eu repeti lá no início, é ideologia alemã, sociologia francesa e economia política inglesa, olha aqui, ó. E ele desenvolve isso tudo. Então quando você pega Lenin e vai pegar a obra de Karl Marx, você já sabe até como se fosse, né, uma bula. Então tem vários conceitos que Karl Marx já começa a colocar. Você, por exemplo, é uma mercadoria. Ah, Ricardo, mas mercadoria é uma coisa que vem lá da época do descobrimento. Mas acontece que hoje em dia tudo é uma mercadoria. Tudo. O capitalismo tem o poder de transformar tudo numa mercadoria. Eu estava vendo, gente. Sabe como é que as pessoas estão fazendo para ganhar uma grana extra lá nos Estados Unidos? Doando sangue, tá? Tem plasma lá 50, 60 dólares, 50, 90 dólares. Estão doando sangue para ganhar o dinheiro. Aqui no Brasil não, mas aí eu fui ver, já tinha um projeto de lei de um cara do PL, que é para permitir a pessoa de ganhar o dinheiro doando sangue. Você vê, entendeu? Como é uma coisa assim, você estava pesquisando, igual o vídeo que eu fiz anterior, qualquer maluco pode se candidatar. O cara pancado das ideias pode se candidatar, gente. Um psicopata. Né? Que o Brasil não tem arma nuclear, né? Mas você vê a quantidade de psicopatas que está dentro do Congresso Nacional. Viu? Então, olha aqui, terminando, o radical é isso. A esquerda radical, a esquerda marxista, é aquela que vai na raiz do problema. Tá? Não como você vai ver, que Karl Marx divide aqui a obra em burgueses e proletários, proletários e comunistas, que é a luta operária. 3, literatura comunista e socialista, que ele indica aqui, que fala do socialismo utópico. Posição do comunismo em relação aos vários partidos existentes de oposição, tá? São os tópicos que estão aqui dentro. Então, esse daqui é a primeira parte, considerações iniciais, espero que os senhores tenham entendido, tá? Eventualmente eu vou repetir umas coisas que eu coloquei aqui, e já no próximo, vou começar aqui, ó, o espectro ronda a Europa, o espectro do comunismo, tá, pessoal? Então fique aí, ativa o sininho, pode deixar um comentário que a gente vai dar prosseguimento a essa obra maravilhosa aqui, todo mundo de esquerda, mesmo você não sendo comunista, é obrigado a ler, ok? Muito obrigado.